Olá, me chamo Sebastião Samuel, sou aluno do curso Tecnologia em Sistemas para a Internet na modalidade EAD do Polo de Juína. Essa é uma atividade da disciplina Tecnologia Cliente-Servidor, a qual irei demonstrar a estrutura de um programa cliente e de um programa servidor no formato UDP. Primeiramente foi criado um pacote UDP e dentro dele foi criado a classe cliente UDP, servidor UDP. Também foi criado um pacote horário e dentro dele uma classe mostra horário. Vou mostrar agora como foi estruturado tanto o cliente quanto o servidor quanto a classe mostra hora. Primeiramente foi criado o pacote UDP e logo em seguida foi importado todas as bibliotecas e classes necessárias para fazer o cliente rodar, se comunicar com o servidor, tanto para enviar e receber mensagem. Posteriormente, foi criado a classe cliente UDP e logo em seguida foi criado todos os objetos para fazer armazenamento, envio, todos os objetos necessários para o funcionamento do cliente. Logo em seguida foi criada a classe principal VoidMan, onde o programa em si roda. Aqui de início foi criado o objeto do tipo buffer, que fará a leitura e o armazenamento do que o cliente digitar, do que ele teclar em seu teclado. O cliente socket ele é um objeto do tipo datagram, que será responsável por fazer a conexão do cliente ao servidor. O objeto endereço IP ele é do tipo AdSense, que ele armazenará o IP do servidor a qual a gente fará a conexão. E envia dados e recebe dados é do tipo byte e o tamanho deles é de 1024. Aqui eu instancio o objeto momento na classe mostra hora. Esse objeto momento ele será responsável por buscar o horário atual para poder imprimir antes da mensagem para que o usuário ele saiba o momento que foi printado, foi impresso aquele texto na tela. A variável string sentença ela é responsável por armazenar o que o usuário digitou. No caso aqui, ele está fazendo a leitura da última linha do objeto cadeia usuário e armazenando na sentença, na variável sentença. E nessa linha de baixo, o objeto envia dados, ele receberá a conversão do que foi digitado, do que foi armazenado no objeto sentença, na variável sentença, que será transformado em bytes. Então aqui no envia dados, a informação ela foi transformada em bytes. E posteriormente, aqui nessa linha de baixo, tanto os dados que foi convertido, o endereço de IP, ele ficará dentro de um pacote datagram que fará parte do envia pacote. Aqui que será armazenado para enviar para o cliente. Na linha de baixo, o cliente socket.send, que será responsável por fazer o envio, a comunicação e enviar o envia pacote. Ele enviará a mensagem, o IP e se conectará à porta 7990. Posteriormente, o servidor ele vai tratar essa mensagem e vai devolver essa mensagem para o cliente. E do pacote datagram, da datagram pacote, ele será quem receberá a mensagem tratada do servidor. Então aqui conterá todas as informações que o servidor tratou da nossa mensagem enviada. Aqui o cliente socket ele reenvia que recebeu o pacote. Aqui na verdade ele faz o recebimento do pacote, ele faz a transferência do pacote datagram para o cliente. Aqui fará a leitura, fará a decodificação do pacote e para retirar somente
a sentença modificada. Nessa linha de baixo será impresso ao usuário a mensagem que foi retornada com sucesso. Aí mostrará a sentença modificada. Só vou acrescentar aqui embaixo o horário que foi enviado. E aqui ele finaliza a conexão socket. Então ele finaliza a conexão com o servidor. O servidor do outro lado já está rodando. Então vamos rodar o cliente para ver ele em execução. Tá ok. Aqui então foi estabelecida a conexão com o servidor. E ele pede para digitar um texto em minúsculo. Maria. Ele envia essa mensagem ao servidor. O servidor ele trata e devolve essa mensagem para o usuário. Como aqui no final está esse cliente socket, então ele finalizou a comunicação. Se eu quisesse fazer uma nova comunicação, teria que rodar novamente. E o servidor do outro lado ele continua rodando. José, Pedro. Então o cliente do outro lado ele continua recebendo e enviando as mensagens. Aqui está o servidor, a estrutura do servidor, onde comecei com o pacote, criando o pacote UDP e também importando todas as bibliotecas e classes necessárias para que o servidor, meu servidor, consiga receber a conexão de algum cliente. Posteriormente foi criada a classe servidor UDP e foi declarado o objeto servidor socket do tipo datagram socket, o que será responsável por receber a conexão de um novo cliente. Em seguida foi criada a classe principal voidMan, onde o programa em si roda. Foi instanciado o objeto, foi criado o objeto momento, que ele busca na classe, mostra a hora, o momento atual, o momento que está rodando. Foi criado o servidor, a conexão socket, para a conexão cliente, para receber o que o cliente irá enviar. No meu servidor eu criei blocos para tratar de possíveis erros, o try catch. Aqui será criado, ou será instanciado a porta para o servidor socket do tipo datagram socket na porta 7990. Então eu irei criar a porta, eu irei abrir a porta para comunicação para o meu servidor. E aqui eu busco o momento, a hora, e para poder imprimir ela antes da mensagem que aparecerá para o usuário. Então, quando aparecer servidor criado com sucesso, servidor criado na porta 7990, um momento antes ele vai imprimir também o horário que foi impressa aquela mensagem. Se ele tentar criar a conexão, criar o servidor na porta 7990 e por algum motivo, ou essa porta já estiver sendo utilizada, ou qualquer outro motivo, ele vai aparecer uma mensagem de erro, que não foi possível erro ao criar o socket na porta 7990, e em seguida aparecerá a mensagem de erro, porque não foi possível criar o servidor. Aqui eu crio as variáveis, os objetos do tipo byte, para receber e enviar dados para o cliente, ambos com o tamanho de 1024 bytes. Aqui eu crio uma estrutura de enquanto for verdadeiro, enquanto true, ele vai ficar rodando, fazendo esse loop para que o servidor possa continuar em pé, continuar recebendo e enviando mensagens. Aqui eu vou receber um pacote vou criar um pacote de recebimento, um objeto de recebimento, pacote recebido, onde ele receberá os dados do cliente.
Aqui embaixo ele instancia o recebimento, ele finaliza o recebimento e imprime para o usuário, quem está utilizando o servidor, que foi recebida uma mensagem. Logo abaixo que ele vai pegar o IP e os dados do cliente. Então aqui na sentença ele vai retirar a parte que o usuário digitou, nesse get data. E aqui embaixo no int AdSenses ele cria um objeto IP que ele receberá o pacote o número do IP desse cliente. É criado a variável porta para o pacote de recebimento da porta. Imprime novamente o horário e imprime para o usuário uma mensagem pacote do cliente, vai mostrar o IP do cliente e a mensagem que foi recebida do cliente. Aqui embaixo será a parte responsável por fazer a transformação do texto que estava em minúscula para maiúscula, que será armazenado no objeto sentença capturada. Aqui foi o que foi retirado, que foi digitado do usuário lá, sentença, e esse top upcase que será responsável por fazer a elevação das letras, que deixará ela em caixa alta. Posteriormente, essa sentença que foi modificada para caixa alta, ela será convertida em bytes e será armazenada no dados envio, que posteriormente ele será armazenado dentro de um pacote para poder ser enviado para o cliente. E aqui no servidor socket send será a parte responsável por fazer o envio ao cliente. Então ele finaliza essa comunicação mostrando a hora e dizendo que a mensagem foi enviada. E como ele está no enquanto, ele chegou aqui, ele leu até essa última linha aqui, ele vai retornar para cá e vai ficar aguardando uma nova conexão, uma nova mensagem. Vou estar rodando o meu servidor e aguardar com que o cliente faça uma comunicação. Então aqui foi criado o meu servidor na porta 7990. Então foi recebido a conexão do IP 25.15.246.216 e essa foi a mensagem que foi recebida do cliente. Ela foi tratada e devolvida para o cliente. Se esse cliente fazer uma nova conexão e enquanto isso o servidor está rodando aguardando uma nova conexão. Então, de novo, ele recebeu uma nova mensagem desse cliente, dessa vez uma mensagem chamada Gustavo. Então, aqui foi a demonstração do servidor. Agora eu vou demonstrar a estrutura do mostra hora. O pacote horário, ele tem a importação do java.test.sampleDateFormat, que será a biblioteca responsável pela parte de horas, pela formatação de data e hora do computador no Java. Então, eu criei a classe mostra hora e o principal mostra hora. Foi criado o objeto hora e instante. O objeto hora ele terá essa formatação de hora, minuto e segundo. Eu criei o objeto agora, que ele vai armazenar tudo referente à data. Aqui eu vou formatar, o formato ele vai receber somente a hora. Aí o instante ele vai receber o agora. E posteriormente ele imprime um instante com formatação de hora, minuto e segundo. E ele tem um delayzinho de 10 milissegundos. Também foi colocado dentro de um bloco para tratar de erros.
E então eu finalizo a demonstração do meu programa, do meu servidor e cliente UDP.